Olá, pessoas, muito boa noite! Muito boa noite a todos vocês que a partir de agora nos acompanham ao vivo nesta terça-feira, dia 26 de janeiro, para mais uma live, mais uma entrevista, mais um assunto muito importante, muito relevante e que com certeza vai contribuir muito na sua vida. Eu sou o Dimas Vilas Boas, você a partir de agora está em outros500.com, mais precisamente no nosso Instagram Outros 500 Oficial, onde acontece esse papo ao vivo. Lembrando também que a reprise na íntegra dessa conversa você vai poder conferir em todas as nossas redes sociais, Outros 500 Oficial, Instagram, Facebook e YouTube também. Bom, estamos aí quase que terminando o Janeiro Branco, nosso mês de janeiro. Quero lembrar a todos vocês que durante todo o mês, praticamente, a gente falou do assunto Janeiro Branco, né? Falamos sobre o equilíbrio nas nossas emoções, na nossa saúde mental. Falamos sobre o equilíbrio na vida a dois, na vida do casal. E hoje, 26 de janeiro, a gente encerra aí essa tríade de Janeiro Branco falando sobre o equilíbrio na vida íntima do casal. E para isso eu tenho o prazer, a honra de trazer aqui para vocês a sexóloga, psicanalista e psicoterapeuta Lelá Monteiro, que já está aqui por sinal. E sem mais delongas eu já vou chamá-la para a gente então começar a nossa conversa. Sejam bem-vindos, muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. É para vocês que a gente faz essa conversa aqui em Outros 500. Olá, Lelá, boa noite. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, nessa ponte de good vibes, né, de trazer boas notícias a todos, né, numa época tão crítica como estamos. Sem dúvida nenhuma, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Como eu falei agora há pouquinho, a gente passou aí por várias searas aí durante todo o mês de janeiro. Falamos de nós mesmos, falamos aí do casal de uma forma mais geral. E hoje, para encerrar aí o mês de janeiro nas nossas lives, a gente vai falar desse assunto que para muitos ainda é um tabu, né? Que é falar da vida íntima do casal, né? Sem dúvida. Quanto que ainda tem de dificuldade das pessoas conversarem de si, da sua intimidade, da questão de quatro paredes. E eu posso falar com muita tranquilidade que a gente só consegue, de fato, estar inteiro se a gente não tiver ainda essa questão tabu, que primeiro é com a gente, não é nem com o outro, né? Mas como que eu me coloco dentro das relações que eu estou. Exatamente. Bom, enquanto o pessoal tá chegando aí, tá compartilhando também essa live com Por os amigos, favor. parentes, familiares, com o cônjuge, que é muito importante Sim. estar aqui também, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, daquilo que você faz, do seu trabalho, para o pessoal que está aqui com a gente já. Então, primeiro, é um prazer estar com vocês. Estou vendo tanta gente querida entrando. Meu nome é Lela Monteiro, eu sou psicoterapeuta de casal e de família, sou psicanalista e sexóloga clínica. E Janeiro Branco eu falo que não é nenhuma campanha, é uma obrigação da gente começar o ano chamando atenção para a saúde mental, que impacta na sociedade toda, né? Eu vejo no dia a dia, na terapia de casal, que esse tema ele é recorrente o ano todo. Se um ou outro não estão bem, e aqui a gente pode falar de diversos temas que eu vi que você já vem falando, né? Até conheço já vários colegas que tiveram com vocês, enfim. Então a gente vai falando de depressão, de pânico, de ansiedade, de questões mesmo que às vezes as pessoas não imaginam que possam acontecer com ela. E se acontece com ela, né? É o universo todo que vai desequilibrar aí do seu entorno, né? Então, assim, se eu não estou bem, não é só o meu cônjuge, mas são os meus amigos, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, filhos. Então, falar de saúde mental, acho que é uma forma da gente começar o ano bem, que é cuidar né, dessa caixinha tão preciosa, né, dessas emoções, né, desse sentir. E
a gente veio de um ano assolado, né, Dimas? De um ano que veio com muita pressão. Então, o começo do ano é onde a gente começa com ânimos renovados, esperança renovadas, e por que não trazer essa tônica da saúde mental dentro dos relacionamentos e dos relacionamentos íntimos? Sem dúvida nenhuma, e principalmente porque a gente está falando aí de duas pessoas, né? Então, a princípio, parece que é muito mais complexo, né? Porque como você vive com uma pessoa, a princípio você já tem aquela coisa, nossa, a forma como eu agir, como eu reagir, como eu externar um pensamento, automaticamente já pode impactar na pessoa que está aqui do lado e acabar virando, como a minerada gosta de dizer, um boné velho, né? Então é um perigo muito grande. E aí, para a gente já entrar nesse assunto, né? Eu fico pensando, como é possível, aliás, nem sei se é possível, não, se é algo mais complexo do que a gente tenta imaginar. Como é possível estabelecer aí um equilíbrio na saúde mental para que o nosso relacionamento fique aí tranquilo? Como é que a gente consegue manter a nossa saúde mental dentro de um relacionamento? Muito bom. Primeira coisa que eu gosto de falar é observa a clareza não do outro, mas a sua clareza, né? Como é que, quando a gente fala de saúde mental, o que eu tô achando que o outro me deve, mas aquilo que eu não tô entregando? O que eu tô demandando demais? E aí a gente pode trazer algumas coisas alguns exemplos muito práticos no dia a dia, colocando em situação de pandemia, quando as pessoas começaram a ficar mais em casa, as pessoas começaram. E essa é uma crítica que eu vejo muito no consultório, quando chega o casal e a demanda tem sido gigante, não é que foi, continua sendo. Então a pessoa implica e continua aquela mesma implicância que a gente vê na nossa avó. Não, porque o cara deixa a toalha em cima da cama, porque a pessoa deixa aquele monte de chinelo na entrada da sala, que todo mundo tira o chinelo, não dá para pôr o chinelo mais, né, do cantinho, e começa numa bola de neve. E isso é saúde mental. Vamos então fazer um pacto, em vez de você chegar e falar de novo esse chinelo, blá, 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 né? Então vamos lá, gente, vamos fazer um acordo, um combinado, aquela história do combinado não sair caro. Falando de relacionamento de casal, mas a gente tem visto que tem muitos pais separados que mora a mãe com o filho, ou o pai com os filhos. E aí a implicância tá geral, né? Eu atendi recente um menino que falou, pelo amor de Deus, assim, eu não aguento minha mãe, tipo, não é minha mulher, porque a mãe tá trabalhando online e fica implicando o tempo inteiro com cada coisa que ele faz, o copo que ele não deixa na pia, e coisas bestas do dia a dia, né? Então, saúde mental, acho que vamos trazer esse exemplo prático. Primeira coisa, a gente colocar uma luz, né, na gente e falar, peraí, que controle é esse que eu quero ter e que a chata ou chato do momento eu tô sendo, né? Vamos pegar mais de leve? Vamos, de repente, né? Já que está todo mundo nessa pressão, não dá para sair, as novidades são sempre aquelas coisas, né? Sem a gente polarizar, mas todo mundo está sofrendo, independente da ideologia. Enfim, vamos ser mais leve? Eu acho que para começar a falar dessa questão aí, eu acho que 3 pilares importantes. Leveza, não fazer para o outro que eu não gostaria de fazer comigo, e já paralelo. O que o outro também gostaria, não é só o que eu não gostaria de fazer comigo, o que o outro gostaria que fizesse por ele. Será que eu consigo ter essa empatia de colocar lá no lugar? E terceira questão, será que eu preciso que o outro esteja colado comigo o tempo todo? Porque parece que na pandemia, então assim, todo mundo vai tomar café junto, todo mundo vai assistir a mesma série junto. E na verdade, na pandemia, as pessoas querem, ok, a gente já fica muito junto, mas de repente você pode assistir uma coisa, eu assistir a outra, e tá tudo bem. E aí faz um combinado. Um dia a gente assiste junto, um dia assiste separado, um dia... Enfim, eu acho que dentro da mesma casa dá para fazer as suas bolhas para garantir a saúde mental aí e não cobrar demais o que o outro não pode dar, né? E às vezes a gente está cobrando do outro o que aquilo que também a gente não consegue dar. Então, acho que a gente já começa a dar uma clareada para a gente poder, inclusive, aprofundar na intimidade. Porque não, a chatice é tão grande
que a intimidade é a última coisa que se procura, porque as pessoas querem só um pouquinho de paz. Sabe, Lela, é uma coisa que a gente descobriu entre milhares e milhares aí ao longo dessa pandemia, que daqui a pouco já chega aí a um ano aqui no Brasil, é que muitos casais, quando foram obrigados a ficar mais tempo juntos, entraram em atrito, né? Por diversas vezes, alguns veículos aí de imprensa noticiaram, né, que os casais juntos na quarentena estavam se separando. O que, de certa forma, mascara aí, ou, aliás, desmascara uma coisa que muita gente faz, mas não sabe falar, ou na hora de colocar ali suas expectativas a jogo, não sabe se declarar da melhor forma ou da forma mais clara, que é exatamente a vida sexual, a vida íntima. E aí, logo de cara, eu já te faço uma outra pergunta. Diferentes expectativas em relação ao sexo pode fazer com que o casal se separe? Sim, muito boa pergunta. Sim, pode se fazer, porque o que acontece, a expectativa é a mãe da frustração, né? Então, assim, a pessoa, ela quer tanto, e é uma coisa que precisa trazer também clareza, é entender que a fase da paixão é uma coisa, né? Depois de relacionamento estabelecido são outras, e relacionamento sob pressão como a pandemia, o mundo inteiro nunca viu. Então, o que é isso? Na paixão tá tudo lindo, a gente mostra o melhor da gente, as coisas fluem. Quando o relacionamento fica estabelecido, a gente mostra o pior da gente, o oposto da paixão. A gente mostra a nossa sombra, as nossas rabugices, mas, né, a gente sempre teve alguma coisa que distraía ali. Então, eu tô muito rabugento, mas eu vou bater bola com uma amiga, eu vou tomar café com outra, vou no batizado da vizinha, e aí tem uma viagem que vai, enfim, coisas de trabalho. A fuga, né? Exatamente, distrai, desopila. E aí, o que acontece? Eu já tô no relacionamento onde eu mostro o pior de mim. Eu já tô meio de saco cheio com tudo isso. O que acontece? Eu tô sem ninguém, eu vou estourar na pessoa que tá pior. E esse estourar vem na sua pergunta do sexo. Então, essa pessoa que tá muito pavio curto é aquela pessoa que não tem disposição, não tem libido, ela mesma com a sua energia vital que tá baixo, e o outro também já de alguma forma se afasta. Então, o que é alinhar a expectativa no sexo? Peraí, né? Nós estamos ali vinculados muitas vezes com uma família, muitas vezes esse casamento tá por uma questão social, de filhos, mas são pessoas que fizeram um pacto, inclusive, que tem um casamento, tem um tal do mônus conjugal, independente de hétero ou homo, né? Então, um relacionamento entre duas mulheres, dois homens, ou um homem e uma mulher, tem sempre um pacto, quando eu falo casamento ou morar junto, que vai ter uma intimidade. E aí, quando eu quebro isso, na verdade, quando se fala traição porque saiu com outra pessoa, não, traição passa por aí. Quando eu também me nego a ter essa sexualidade plena. E isso é uma coisa que muito pouca gente fala. E então, alinhar a expectativa sexual. Poxa vida, nós estamos aqui, como que seria, de repente, a gente olhar no olho, baixar um pouquinho essa barreira, né? Parar, mesmo a gente está com os dias meio lineares, né? Então não pode no final de semana, mas a gente pode, de repente, não precisa encher a cara, mas abrir um vinho ou uma bebida, tomar uma taça olhando para os olhos do seu parceiro. E de repente, vamos tomar um banho junto, até no meio da tarde, está trabalhando online, né? Não precisamos esperar para ter uma intimidade na última coisa que se faz no dia. Então, tem muitas formas de aproveitar esse momento aí da quarentena que se estende para ter uma relação melhor, para se conhecer, para se descobrir. E até mesmo os casais, né, trouxe esse exemplo como se fossem os casais sem filhos, mas os casais com filhos, que às vezes estão sem aula, faz um combinado lá com a madrinha, a molecada toda vem para minha casa hoje, toda que eu quero dizer, né, de repente com as possibilidades, né? Às vezes são da mesma família, dá para ser, não dá para trazer o prédio, mas dá para trazer o priminho
vem um priminho e o outro priminho que convivem, então aí dá para os casais ficarem, né? Se for possível, né? Junto com... Eu acho que as mães também estão se ajudando, sem aglomerar tanto, mas dá para ser. Então, dá para trazer essa intimidade, não dá para ter desculpa, como muita gente vem falando, ah, não, agora na pandemia a gente não consegue mais transar porque não tem com quem deixar as crianças. Como assim? Claro que dá para a gente fazer. Sempre tem uma tia boa ali, uma madrinha que socorre. Ou os avós, enfim, a gente está preservando os avós nessa história toda. E também tem uma coisa da gente estabelecer rotina nas casas, né? As crianças não precisam ficar acordadas todos os dias até meia-noite porque não está tendo aula, né? Dá para continuar colocando as crianças para dormir 9 horas, porque eu falo que dentro da terapia sistêmica, os pais é que vão colocar como que essa casa funciona e não o contrário, como a gente tem vindo. As crianças não têm mais horário, não tem nada, é uma bagunça. Não, nós estamos num momento de recolhimento pela saúde, mas não de... virou um oba-oba da molecada. Então, se eu tenho uma rotina para os filhos, eu consigo colocar as crianças para dormir e consigo ainda namorar o meu parceiro. Porque se eu quero que a família fique junto, se eu não quero a separação, eu preciso cuidar dessa intimidade, eu preciso alimentar esse erotismo entre o casal. Você tocou num ponto que, inclusive, eu estava lendo esses dias atrás, se eu não me engano, era no Universa, no UOL. Sim. Aqui eu falo o nome do concorrente mesmo, não tô nem aí, pronto. Eu acho que era lá. Que estava falando sobre relacionamento, na quarentena e tal. Em algum momento dessa matéria, falava justamente sobre isso. Sobre você colocar a parte do sexo dentro de uma rotina. E aí, lógico, né, os comentários, depois muita gente falando, e as opiniões divididas, né, entre rotina e não rotina. O que até um tempo atrás você ouvia assim, né? Ah, mas você vai deixar o sexo cair na rotina? Mas espera aí, vendo por esse lado, até que a ideia é boa, né? Sim. Eu gosto de um trocadilho que, assim, o sexo ele pode entrar numa rotina sem ser uma rotina chata e sem ser uma coisa rotineira, né? E se for rotineiro e você trazer lá um tempero, um colorido, tá valendo, né? A gente colocou e aprendeu como aquela coisa rotineira, como se fosse uma coisa repetitiva e sem graça. Mas eu falo que a gente pode comer todo dia arroz com feijão e isso é uma delícia. Um dia você põe lá uma carne, um dia você põe alguma outra coisa, um tempero. E mesmo se for esse mesmo arroz com feijão e você quiser dar uma caprichada, você fala, nossa, né? Que delícia isso. Então, como que a gente trazer essa rotina ficar diferente? Como a gente fazer que os nossos dias no online, eles sejam cada dia, né, um dia diferente. Já vou chamar a atenção quem está nos ouvindo aí. Se vocês viram, né, depois que acabarem a live, por favor, abram suas janelas. Está uma lua linda. Eu vim do consultório para cá, cheguei agora há pouco, eu falei, que presente, né? Que lua linda é essa? Então, valorize esses momentos, né? Chama lá o filho, chama lá o parceiro, vamos abrir a janela e olhar a lua. Talvez só olhar a lua de mão dada, só olhar a lua e de repente com uma gracinha, tira a parte de baixo ali, fica só, né, com a parte de cima, né? Faz uma coisa diferente, ouse, se permita a trazer, né, essa carta aí da cartola. Então, isso é trazer esse relacionamento dinâmico, isso é falar da intimidade, como que dá para eu estar num casamento há 30 anos e ainda provocar o meu parceiro e o meu parceiro me surpreender, né? Então, isso é o mágico da gente falar dessa intimidade dos casais. A gente falou aí de alinhar expectativas, mas com certeza quem nos assiste nesse momento ou vai nos assistir depois na reprise, pode pensar o seguinte, bom, é legal alinhar as expectativas quando os dois estão ali falando a mesma língua, quando os dois estão se conversando. Mas, dentro aí desse entendimento, a gente precisa pensar por um outro lado, que é a questão de respeitar as individualidades, né, de cada um e também o coletivo, pensar como casal.
justamente para estabelecer esse equilíbrio, né? E como é que a gente pode... E aí é um pouco parecido com o comecinho da nossa conversa, mas eu acho que é importante a gente voltar nesse ponto até um pouco de forma, né, sistêmica, Sim. porque a gente sabe que existem aí diferenças muito discrepantes, né? Até provavelmente muitas pessoas vão pensar o óbvio, né? Ah, o homem, ele é aquele ser, né, com licença poética aí a todos que estão nos assistindo, o homem é o ser transante, né? Ele pensa, né, de uma forma, e a mulher, por outro lado, ela tem, né, toda uma questão psicológica envolvida, e tudo bem, né? E a gente precisa alinhar esses dois planetas, né? Como é possível? Principalmente pensando nesse equilíbrio de uma forma respeitosa, que é uma coisa que bate num ponto muito mais profundo, né? Quando a gente fala de respeito, de sem brigas, sem abusos, que é uma coisa que, né, Sim. você Esse, muito melhor, infinitamente melhor do que eu pode dizer que é algo presente, né? sim. Muito, muito bom. Você trouxe temas importantes. Durante o ano passado, acho que eu fiz umas 70 lives e falei com muitos, muitos lugares. Esse foi um tema muito recorrente, do abuso, das relações tóxicas, e, enfim. A primeira questão, até entendendo diferença de assédio e de abuso, a primeira questão é a gente observar o que tem uma insistência clara ou velada e uma não concordância. Então, assim, tudo aquilo que te sufoca, que você não alinhou, que não foi consensual, é, isso não é bom para o casal. Então, assim, a pessoa está com dor, ela não tem o desejo e você está forçando a barra, é porque tem o casamento, precisa ter o sexo, é uma coisa que a gente precisa conversar muito, não é porque está no casamento que esse sexo ele precisa ser feito se não tem a consensualidade e o desejo mútuo, né? Eu falava agora há pouco dessa coisa do casamento e da importância dessa aproximação, porque o que eu vejo, vou voltar e depois nós vamos trazer novamente à luz a sua pergunta. Porque tem muitos casais que acomodaram. Então, assim, só de estar casado, tá bom, né? E esquece de olhar que o outro tem desejo. E o que eu estou fazendo? Até isso é um dos grandes motivos das pessoas me procurarem no consultório, é a falta de libido, que não é só da mulher, mas do homem. Tenho atendido muito, muito homem que não tem desejo e muitas vezes tem desejo, mas não tem ereção. Tem desejo, tem ereção, mas não tem tempo ejaculatório, ou ejacula rápido demais, ou demora demais. Então, assim, são queixas que impactam nesse relacionamento. E, por outro lado, mulheres que têm dificuldade do desejo, até pelo cansaço e por essa pressão social, muitas têm associado a dor por menopausa, tratamentos outros médicos e, às vezes, impossibilidade mesmo física de ter uma relação por vaginismo e outras questões pélvicas. Então, assim, tendo esses problemas, primeira coisa, não dá para forçar a barra, tem que procurar um tratamento especializado, não só médico, mas de um terapeuta, para se conversar, para trazer à tona, para ver possibilidades e para ver formas de solucionar para os dois. Tem que estar bom para os dois. Eu acho que isso é fundamental. Agora, aprofundando ainda mais essa questão, quando se fala do abuso, a gente viu o abuso muito forte na pandemia, porque é o que aconteceu. As pessoas não tinham para onde ir, então, assim, não tinham para onde correr, estava o tempo todo ali, muitas vezes perdendo emprego, diminuindo o salário, né? É uma situação mais complexa, mas mesmo assim, já que a gente está falando da saúde mental, isso impacta na saúde mental no Janeiro Branco, pedir ajuda, né? Porque tem muita gente oferecendo ajuda. Eu sou um desses canais de ajuda, que a gente tem contato com esse, com aquilo, a gente atende, encaminha, vê, atende de forma social. Então, assim, não acha que você é culpada por você estar sofrendo aquilo. E eu vou falar que na terapia, a terapia, assim como a justiça, ela tem que ser cega.
O que é esse cego? A gente não entra no julgamento, né? Então a gente atende tanto a vítima quanto o agressor. Né? Muitas vezes a gente só fala da vítima, mas muitas vezes esse agressor, esse abusador, ele precisa e merece de ajuda terapêutica. Porque a gente só vai quebrar esse ciclo quando a gente oferecer ajuda para os dois. E muitas vezes isso está no ambiente da família, isso está no ambiente do casal. E a gente vem falando hoje sobre intimidade ou sobre casal, mas a gente pode deixar isso um gostinho para mais para frente, a gente falar de quanto que esse olhar também para os filhos, né? Quantas crianças aí têm um abuso na própria casa que não estão indo para a escola, né? Falando nesse país gigante de diferenças sociais. Então, quanto é importante a gente falar de sexualidade para falar de prevenção, de educação sexual, de cuidar das famílias. Uma outra coisa que entra um pouco aí nessa relação homem versus mulher, e aí lógico, é homem versus mulher, mas mulher versus mulher, homem versus homem também, quando a gente está falando dos dois parceiros. Que é aquela questão de cobranças, né? É muito comum, né? Porque é muito comum e muito óbvio, né? Porque somos diferentes, né? Se a gente quisesse ficar com alguém igual a gente abraçava o espelho, né? Enfim. Imagina só a situação. A gente é cobrado a todo tempo, né? E a gente se cobra também, né? E são vários padrões. Padrões estéticos, padrões de comportamento. E até eu estou abrindo um pouquinho mais daquilo que é a nossa pauta, mas porque o assunto permite e, de certa forma, até obriga a falar um pouquinho mais sobre. A gente se cobra, a gente é cobrado, né? A gente está numa sociedade que a todo dia a gente é bombardeado por isso. E, claro, a gente quer ser de uma forma, quer se comportar e se portar de uma forma que, às vezes, é um pouco ou totalmente diferente da pessoa que está do nosso lado. E como é que a gente pode fazer para que isso não se torne um problema, principalmente para que a gente respeite quem a gente é, aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta de fazer ou não, e a outra pessoa, para que isso não se torne motivo de briga, de crise, de separação, de DR, enfim. Muito bom. Eu falo que o namoro, antigamente o noivado, é onde a gente precisaria colocar o melhor óculos, né? A melhor lente. Porque é onde a gente estaria vendo essas diferenças, né? E essas grandes incompatibilidades que a paixão não deixa ver. E tem muita gente que se ajunta, casa, vai morar com o que é o oposto. Eu falo, se a gente tá com uma pessoa que é totalmente o oposto, eu vou ter que, mais do que nunca, esse ter que, me colocar num local de respeito com o outro. Eu vou saber que, de repente, eu gosto de rock e o outro gosta de samba. E tudo bem, de repente eu vou ouvir samba e rock e vice-versa, mas desde que não seja pesado. E isso vão para as outras coisas. Até para a questão da frequência. De repente, nossa, eu gosto de transar todos os dias e se for mais de uma vez por dia, ótimo. E o outro tem um desejo de uma vez por semana, tá bom. Como é que eu... Aí entra algumas coisas, a gente pode falar até da sedução. Como é que eu seduzo o outro para, em vez de ser 7 dias, a gente fazer 2, 3, um pouco mais, né? Porque o nosso corpo também, ele vem para onde é gostoso. Então, que memória corporal, celular ou afetiva eu trouxe daquele momento? Então, como é que eu... convenço o outro a fazer algumas coisas sem cobrar. A primeira coisa é saindo da cobrança, do peso, do controle e trazendo uma forma mais leve, mais divertida, mais prazerosa. Eu falo que a grande sabedoria, talvez, dos nossos avós, e tem avós que são muito sábios, outros não, mas os nossos avós sábios, eu vou colocar assim, e as mulheres tinham uma maestria para isso. Elas falavam assim, eles fazem, né, os parceiros fazem o que a gente quer, achando que nós estamos fazendo o que eles querem.
E talvez seja isso. Você não precisa bater de frente. Você vai sendo conduzido igual a água, porque a água é sorrateira. Ela vai indo silenciosamente. Quando ela chega, ela deságua no oceano, é aquele mundão de água, né? Então, E como que tem muita seria? gente que não percebeu isso, né? É isso, exatamente. Como que seria nós, homens e mulheres, termos essa sabedoria? Sabe aquela coisa de não precisa ter a última palavra, mas você pode ir conduzindo quando o outro fala, nossa, é uma delícia estar na companhia dessa pessoa, que é uma pessoa que é gostoso de estar. Então, acho que fica a dica aí, traga esse lugar gostoso, né? Onde você gostaria de estar. Será que o outro também seria uma boa companhia nesse momento? Às vezes a gente exige tanto do outro lado, mas a gente também não é tão habilidoso. Eu acho que é trazer um pouco mais essa habilidade, aprender a viver a dois. Eu fico pensando às vezes, Lela, que a pandemia, não a pandemia por ela mesma, mas todo o clima, essa nuvem que tá sobre a gente, de emoções, não é nem uma nuvem, né? É uma tempestade praticamente. Eu fico pensando que ela tirou tirou meio que temporariamente a nossa capacidade de perceber e de fazer aquelas sutilezas do dia a dia, né? Porque a gente fica tão preocupado com tantas outras coisas. Poxa, quando que na vida a gente ia pensar que, poxa, eu tenho que sair na rua, tenho que passar um álcool, eu tenho que sair de máscara, não sei o quê. Como é que você vai prestar atenção ali nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença do seu relacionamento? Perdeu. Meio que temporariamente perdeu, né? Eu falo que a gente não pode perder uma coisa que a pandemia me ensinou e eu já gostava muito. A gente pode começar a sorrir com os olhos. Eu comecei a fazer esse exercício há um tempo. Imagina você captar um sorriso nos olhos numa foto. Uma das coisas mais difíceis. Se a gente está de óculos, porque eu uso óculos para ler e às vezes esqueço. Hoje eu estou fazendo sem aqui, mas muitas vezes estou fazendo com óculos e reflete. Mas eu comecei a ver, mas que isso é possível, sabe? E essa coisa, claro que a gente passa gel, deixa gel no consultório, tem gel em tudo quanto é lugar, mas talvez tenha uma coisa antes disso que acho que a pandemia nos trouxe, que como que tá o meu sistema imunológico, né? Meu sistema imunológico, antes de passar o álcool, eu preciso reaprender e relembrar que o melhor que o álcool é lavar minha mão com água e sabão. Né? Quantos de nós, a gente vê assim, lavava muito menos a mão. Então a gente chega em casa, tira o sapato da rua e lava a mão. Que hábito maravilhoso esse. Né? E não adianta também, eu vejo ficar com a mesma máscara o dia inteiro. E eu tenho convidado as pessoas a olharem que ficar com a mesma máscara o dia inteiro faz muito mal. E eu tenho conversado com algumas pessoas e falando, como que está a sua saúde bucal? Porque uma máscara, se a saúde bucal não tá boa, ninguém merece o cheiro daquela máscara. É uma coisa assim, a gente tem que ficar mais longe porque é uma... Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe algumas coisas pra gente que era assim, vamos olhar um outro ângulo, uma outra possibilidade que a gente não viu. Agora, só me choca ainda a impossibilidade do abraço, sabe assim? Essa coisa de você poder abraçar as pessoas, né? Essa questão do afastamento dos idosos, assim, para mim ainda é uma coisa que ela é muito dolorida, mas como psicanalista eu tenho que chamar atenção, estamos falando em vida íntima do casal, por que eu vou costurar isso na vida íntima? Porque muitos casais aproveitaram, vão aproveitar isso aí, né? Esse aspas aqui, para também deixar os idosos ali que não eram tão bem vistos, sabe? Meio de lado. Infelizmente, isso é um fenômeno social que a gente viu sim. O que eu quero dizer aquela nora que não dava tão bem com a sogra foi um motivo para falar, não vamos tanto na sua mãe não, porque é para proteger do Covid.
a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Então a gente vê assim que quantas desculpas se deram para não ir numa casa de repouso, porque lá tem um monte de idade, né? Então, um convite é: fique com a sua saúde boa, use a máscara, leve o álcool gel, tenha o distanciamento, mas não abandone os seus idosos. Porque eu tenho visto muita desculpa aí. E na verdade é o casal que tinha problema com as suas famílias de origem e usaram essa desculpa. Então, acho que mais do que nunca, parem com isso, visitem sim sogro, sogra, né? Sejam humanos e, né, depois disso chegam em casa e agradeça o seu parceiro, a sua parceira. Poxa, fala: meu amor, eu sei que você não gosta tanto da minha mãe, mas olha, eu vou te dar hoje um banho de língua, o horário permite a gente fazer isso, porque você foi tão generosa, né? Então, acho que vale um trocadilho, de você dar uma cutucada, né, naquele seu parceiro, e falar: ô amor da minha vida, né? Como a pandemia deixou a gente melhor, por mais que nem sempre isso aconteceu, vamos trazer isso, como a gente conseguiu evoluir, né? Vamos aproveitar esse momento. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá aí o puxão de orelha, hein? Bom, para a gente encerrar a nossa pauta, tem uma outra coisa aí que eu acredito que ainda seja um pouquinho de tabu. E aí não é bem sobre sexo, é sobre reconhecer que a gente precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Como é que um parceiro pode incentivar o outro para que juntos eles busquem a terapia de casais e resolvam aí possíveis questões dentro do relacionamento? Excelente pergunta, porque eu ainda sinto muita resistência. Quando a gente fala de terapia de casal, a gente imagina: os dois vão vir ao mesmo tempo resolver. Isso não é uma verdade. Geralmente, um quer resolver e o outro quer empurrar com a barriga. Um quer resolver e o outro: melhor a gente não mexer. E uma das coisas que com certeza não resolve é o tempo. Tem gente que fala: deixa que com o tempo vai resolver. Não, com o tempo as coisas só vão entornar. Com o tempo só vai piorar o que não tá bom. Então eu vou falar que uma das formas é: vamos lá para a gente ficar melhor, porque para uma terapia de casal não melhora só o relacionamento, melhora a pessoa. Às vezes a pessoa nunca fez terapia ou faz terapia. Eu falei: não precisa parar de fazer terapia com o seu terapeuta, nada disso. A terapia de casal, ela é muito focada, ela tem começo, meio e fim. Ela vai trazer, na verdade, soluções bastante pontuais para as questões apresentadas. Então, uma das formas é: meu amor, olha, vai ser mais econômico, porque separar custa mais caro do que continuar. Então, você vai ser mais econômico para todo mundo, não vai dilacerar o patrimônio. A gente vai ser... né? Acho que pelo menos a proposta é essa: sermos pessoas mais sinceras, né? Mais bacanas, mais resolvidas. E aí posso falar como sexóloga: se a gente conseguir tratar o relacionamento e melhorar a sexualidade, a gente vai viver muito mais, porque o que acontece já está comprovado. Tiveram algumas pesquisas no início, depois pararam de falar que a pessoa que tem uma frequência sexual maior, ela tem um sistema imunológico melhor. Isso dá para a gente responder isso muito rápido, porque a pessoa que ela consegue chegar no orgasmo, ela que equilibra outros hormônios, então ela regula sono. A pessoa que está mais conectada, parceiro que está conectado com parceiro, não precisa ficar ciscando por aí, né? Vamos dizer o português claro, né? Então, a pessoa que ela está... A melhor forma de blindar o relacionamento é trazer mais prazer, né? É trazer menos DR. Então, assim, para que trazer a DR no dia a dia? Deixa a DR lá para o terapeuta, né? Vou falar como terapeuta, mas das terapias mais difíceis é a terapia de casal. É muito mais agradável atender individual do que atender casal, porque atender casal é atender dois conflitos juntos e mediar. A terapia de casal é uma grande mediação. Então, venham se dar esse presente, né? Venham ser melhores, melhores não só para vocês, mas melhores para as pessoas que estão à volta. E eu vou falar uma das coisas tão importantes, que assim, o casal que se resolve protege os filhos no futuro. Casal desgastado, onde os filhos vivem com aquela briga, com aquela...
ambiente tenso, vão ser adolescentes com tantos problemas. Às vezes eu vejo que culmina a adolescência dos filhos com a menopausa da mãe, com relacionamento complicado, com falta de dinheiro. Então, vamos resolver enquanto as variantes são menores, né? Então, essa seja talvez um grande apelo, né? Hoje a terapia de casal, ela está muito mais popular, muito mais facilitada, online, né? Não tem nenhuma vergonha a gente falar que está fazendo terapia individual, de casal, de família. Hoje em dia tem terapia comunitária, rodas de conversas lindas aí para ajudar. E é o momento, né? Só não está fazendo terapia aquela pessoa que ainda não descobriu o quanto vai ser bom, o quanto vai ajudar a deixar a vida mais leve. Se fosse outro programa, a gente falaria até assim, né? Ah, um amigo meu quer saber? Não, mas no caso essa pergunta é minha mesmo. Os terapeutas geralmente falam assim, né? Que toda pessoa, independente de qualquer coisa, vá fazer terapia, que é muito bom e tal. Para o casal, é a mesma coisa? Ou é algo assim mais pontual? Não, tem algum problema identificado ou algum desconforto? Vamos fazer terapia? Ou é aquela manutenção preventiva do casal? Vamos fazer terapia. Eu falaria para você de uma forma muito honesta que adoraria falar, tem alguma coisa, vamos fazer terapia. Não é o que acontece na prática. As pessoas vêm quando quase está indo para a UTI. Então, assim, o febrão não passou, já fez de tudo, né? Aí vamos procurar um terapeuta. E a minha dica é, venha antes dessa febre ficar alta demais, né? E talvez seja uma grande sugestão, você que está para casar ou vai antes de passar a morar com alguém, marca uma sessão, não precisa ser nem várias sessões, pode ser uma isolada, para ver de fato, para alinhar essa expectativa, para entender se a sua demanda é igual à do outro. Porque às vezes vocês são tão diferentes, talvez seja bom que continue cada um na sua casa, né? Nem morar junto seja a melhor solução. Acho que a terapia de casal, ela deveria entrar dessa forma. Mas o que a gente vê, o que a grande demanda é quando tem os problemas ou sexuais, ou de traição, ou a separação já está batendo na porta e se ela vem muito tardia, às vezes a nossa intervenção passou da hora, né? Então, lembrando que a terapia de casal, se ela vem antes, a gente consegue restabelecer esses laços. Se ela vem muito tardiamente, a gente vai até ajudar no processo para amenizar esses danos. Então, assim, tá certo que vai separar. Vamos cuidar do que vocês construíram esses anos todos para isso não sair tão quebrado? Vamos dar umas coladinhas na borda para que fique menos dolorido para todo mundo? Então também tem, a pessoa fala, mas comecei terapia e separou, mas separou com menos dor, né? Com menos conflito para os filhos. Tá certo, então. Lela, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade. O papo foi, assim, maravilhoso do começo ao fim. E muito bom saber que vai ficar disponível aqui para quem quiser, a qualquer momento da vida, voltar aqui e aprender um pouquinho mais com você. Então, estou muito feliz mesmo de ter a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Quem não me segue ainda, @LelaMonteiroOficial, lá no YouTube, do jeito que tá. Lela Monteiro, tem mais de 500 vídeos. Gratidão pelo convite, parabéns pelo trabalho. Imagina, eu estou muito feliz. Obrigado mesmo. Agradecer também a todos vocês que ficaram aqui ao vivo com a gente até agora, 10h13 da noite, e também a todos os outros que vão nos assistir na nossa reprise. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. É para vocês que a gente faz tudo isso, que a gente traz esses conteúdos e muito aprendizado para a nossa vida. Uma excelente noite, um abraço e até qualquer hora a gente se encontra por aqui. As nossas portas estão sempre abertas, tá bom? Gratidão, muito obrigada, bom descanso, boa noite. Boa noite para vocês também.